Mateus capítulo 2, você está com ela aí? Bem? Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Aqui nós já temos muitas informações. Primeiro que Jesus nasceu em Belém. Quando Jesus, mais à frente, começa a ministrar a partir de Nazaré, o pessoal fica assim, mas como de Nazaré? O Messias tinha que vir de Belém. A profecia diz que o Messias tinha que vir de Belém. E aqui deixa claro que Jesus nasceu em Belém. E Belém significa, sabe o quê? Casa do pão. O que é uma casa do pão? É uma padaria, né, Zé? É uma padaria. Belém, casa do pão. E aí mais à frente Jesus, quando vai se apresentar, como que ele se apresenta? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha que coisa interessante. O pão vivo que desceu do céu veio justamente na padaria. Meu Deus, que coisa interessante. Na Judéia. Por que ele nasceu na Judéia? Porque foi chamado um censo naquela região e o José precisou ir para lá com Maria e Jesus nasceu naquele lugar. Então, Jesus, através de decisões dos homens, cumpriu o seu próprio propósito. Ah, mas foi por acaso que levantaram esse censo? Não sei por que levantaram o censo. Eu sei que Deus se moveu através da história e usou aquele recenseamento para fazer com que a profecia se cumprisse. E Jesus nascesse na Judéia para cumprir a profecia. Olha que coisa interessante. Profecias essas que começaram a falar sobre a vinda do Messias desde Gênesis. Você sabia que a primeira profecia sobre a vida de Jesus, a vinda de Jesus, ela está em Gênesis, capítulo 3. Pastor, mas Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem. Pois é. Ele recém tinha caído e já existia ali uma mão para levantá-lo. Gênesis 3,15, a primeira profecia sobre a vinda do Messias, e ela é chamada de proto-evangelho, e ela diz: tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Nascido de mulher, tu lhe ferirás, fala para a serpente, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Por isso que alguns filmes de outra inspiração aí, às vezes eles mostram Jesus no Jardim das Oliveiras e uma cobra vem, né? É baseado nesse versículo aí de Gênesis 3,15, figuradamente. Olha só que interessante. Então nós temos profecias sobre o nascimento de Jesus que elas começam mais de 1.600 anos antes de Jesus nascer. E nós temos detalhes muito claros de como Jesus viria a nascer, já ali a partir do ano 750 anos antes de Jesus vir. Detalhes como que a virgem conceberá um filho, dará à luz um menino e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Como que 750, 700 anos antes, alguém teria a capacidade de escrever que ele nasceria de uma virgem? Então o nascimento de Jesus, ele é muito documentado, especialmente retrodocumentado. Você já viu um nascimento que ele é explicado com detalhes antes da mulher estar grávida? Já viu? Agora, o que dizer de um nascimento que é detalhado mais de 7 séculos antes da mulher engravidar? Esse é o nascimento de Jesus. Por esse tempo, alguns sábios ou magos, depende da sua tradução, das terras do Oriente chegaram a Jerusalém. O que acontece? Bom, vou ler mais um trechinho para ajudar isso aqui. Perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. As explicações divergem um pouco, mas basicamente é o seguinte: vocês lembram quando Daniel ele estava lá no reinado da Babilônia? Vocês lembram quando o povo judeu estava lá? Daniel então recebe de Deus o dom de interpretações, os reis têm sonhos, etc e tal, outras coisas vão acontecendo. E Daniel profetiza sobre
a quantidade de semanas até o nascimento do Messias e tudo mais. E essa cultura vai perpassando. Provavelmente esses sábios também, né, ou astrônomos ou astrólogos, nós não sabemos exatamente se eles eram cristãos e estavam baseados na profecia e na ciência, ou se eles eram pagãos e estavam procurando algo místico, mas o fato é que essa tradição que vem desde lá do profeta Daniel, eles fizeram as contas, está na época de vir o Messias. Não apenas isso, mas existiam outros escritores da época que falavam, que tinham essa impressão de que daquela região se levantaria um grande governante para o mundo. Mal sabiam eles que não era apenas um governante no sentido de política, era o rei do universo que estava para nascer naquela região. E esses homens, então, eles observam, eles analisam, e não sei se você sabe, é engraçado o que eu vou dizer agora, mas talvez Jesus tenha nascido 6 anos antes de Cristo. Vou explicar. Esse calendário que nós usamos hoje, calendário gregoriano, ele supostamente consta que Jesus teria nascido no ano 0 e a partir daquele ano a gente começou a contar. Mas talvez esse calendário está um pouquinho equivocado nas suas datas e talvez Jesus tenha nascido no ano 6 antes daquilo que chamamos do ano 0. Né? E aí, quando nós pegamos escritos orientais, escritos chineses, escritos daquela época, vários fatores apontam o que pode ter sido isso que os magos viram como a estrela, que a gente chama estrela de Belém, né? Por exemplo, alguns apontam que mais ou menos naquela época teria passado o cometa Halley. Outros falam, eu falei Harley, né? Nem a moto, é Halley. Outros falam que talvez uma conjunção de, acho que era Vênus e Júpiter e outras coisas mais, mas existem muitos relatos antigos falando de fenômenos das estrelas, dos astros naqueles dias que podem ter sido isso, ou simplesmente algo sobrenatural que Deus fez para eles. Não sabemos como foi. O fato é que esses homens, eles veem esse sinal de luz, e até hoje, eu costumo dizer isso, nós preparamos nossas casas, enfeitamos e colocamos um monte de luz e tudo mais, né? Remete a esse fato que aconteceu. E esses homens que nós não sabemos ao certo, se eles temiam a Deus ou não temiam a Deus, o fato é que eles viram um sinal e seguiram o sinal, sabendo que algo extraordinário estava acontecendo. E o Natal nos remete a isso. Algo extraordinário está para acontecer. Eles perguntaram, onde está o rei dos judeus? Ao ouvir isso, Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Herodes era sanguinário, era alguém disposto a matar os próprios filhos para que ninguém assumisse o seu trono. Herodes era obcecado por qualquer tipo de adversário que pudesse lhe tirar o poder político. Então, ele queria todo o poder para ele, e essa história de alguém dizer que tinha vindo um rei assustava ele. Porque, afinal de contas, tudo que Herodes tinha não era governo, era só um poder humano. E quem busca se satisfazer simplesmente disso, não vai conseguir ter a sua alma de fato satisfeita. Reuniu os principais sacerdotes e mestres da lei e perguntou, onde nascerá o Cristo? Porque Herodes podia até ser, entre aspas, rei dos judeus, por mandato de Roma, mas ele não conhecia nem a palavra de Deus. E ele teve que então chamar os sacerdotes, me expliquem. E os sacerdotes começam a estudar o texto da Bíblia por A mais B, e eles dizem, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, da terra de Judá, não é menor entre as principais cidades de Judá? Pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então ele chama, porque muitos dos sacerdotes daqueles dias também estavam vendidos a esses poderes ali políticos e tal. E ele chama e eles explicam, olha, vai ter que ser de Belém de Judá. Herodes então fica muito preocupado. Poxa, vem esses caras lá e dizem que está vindo um rei. Aí esse povo tem textos sagrados que dizem que vem um rei. Estou lascado, tenho que resolver isso. Então, ele olha para aqueles sábios, para aqueles supostos
povo chama, né, de reis magos, porque nós não sabemos nem se eles eram reis, nem se eles eram três. Pastor, a gente não sabe se eles são três, não sabe. A gente sabe que tinha 3 presentes: ouro, que mais? Incenso e mirra. Você já deu mais de um presente para uma pessoa? Você já recebeu mais de um da mesma pessoa? Já recebeu? Então, eram 3 presentes. Nós não sabemos quantos sábios eram. Podia ser 1, podia ser 3, podia ser 5. Eu não sei quantos eram. O fato é que eles deram 3 presentes. O Marcelo já está dando ideia ali, né? O culto do Dart está chegando. Né? Qual é o problema de ganhar mais de um presente, né, Marcelo? E ele fala naquela maior inocência: vão a Belém, procurem o menino com atenção, disse ele. Quando encontrarem, voltem e me diga para que eu vá e o adore também. Sem vergonha, queria era matar Jesus. Porque nem todo mundo que diz que quer adorar de verdade. Nem todo mundo diz que é crente de verdade. Nem todo mundo que parece que quer te incentivar mesmo. Tem gente que só quer te pescar. Só está interessado. E tudo que o Herodes queria saber era onde estava o tal do rei para acabar com ele. Bom, eu vou e o adoro. Nem todo mundo que diz que adora, adora mesmo. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no oriente. Ela ia adiante deles, até que parou em cima do lugar onde estava o menino. Fica bem com cara de milagre aqui, né? Fica bem com cara de milagre. Olha que coisa maravilhosa. Se necessário, Deus move até uma estrela para te mostrar o caminho. Meu Deus do céu. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, opa, eles entraram numa casa, mas onde Jesus tinha nascido? Uma estrebaria. Jesus nasceu numa estrebaria, mas eles entraram numa casa, foram no lugar errado. Não, não é isso. Olha só que interessante. Eles estavam calculando e tudo mais da época que tinham visto a estrela pela primeira vez, mas eles fizeram uma jornada para lá. Então, quando eles chegam em Jesus, Jesus não estava mais na estrebaria. Tudo indica que Jesus, nessa época, tinha alguma coisa entre 40 dias e 2 anos. Então, quando os sábios chegam para dar o presente para Jesus, ele tinha alguma coisa entre 40 dias e 2 anos. Por isso que os nossos presépios estão meio confusos. Que a gente sempre coloca, né? José, Maria, Jesus, você monta presépio em casa, eu monto presépio. E a gente costuma colocar lá os reis junto. Mas, no dia do nascimento, tudo indica que os reis não estavam ali junto. Que eles chegaram ali 40 dias depois, até no máximo 2 anos depois, onde ele já estava numa casa. Jesus ali numa casa. Viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Eles então entregam a sua adoração. Você consegue imaginar que o Herodes ia fazer isso? De jeito nenhum. Então abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Creio que você sabe desses símbolos. O ouro era o presente que você dava para uma realeza. Então, quando você ia visitar um rei ou alguém de extrema autoridade, você presenteava com ouro. Incenso era algo que os sacerdotes usavam para oferecer a Deus, seja os judeus ou os pagãos, a divindade oferecia incenso. E a mirra era perfume muito usado, entre outras coisas, para preparar o corpo para o sepultamento, entre outras coisas. Olha que interessante. E eles chegam e entregam esses presentes providenciais para Jesus. Mas tem outra coisa. Além do símbolo desses presentes, esses presentes eram também dinheiro de forma de liquidez diferenciadas. O ouro era algo que eles podiam usar imediatamente. O incenso e a mirra era algo que, dependendo da região que eles estiverem,
poderia ser vendido por outro preço. Pastor, mas por que você está falando de vender? Calma, vamos chegar nessa. Olha que interessante. Quando chegou a hora de partir, retornaram para a terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonhos para não voltar a Herodes. Então, esses sábios entregam os presentes e eles iam voltar para a terra deles, eles tinham que passar para dar o recado para o rei, certo? Ó, rei, achamos ele, você queria ir lá adorar ele, né? Mas o Senhor dá um sonho para eles. Quem está buscando a Deus com sinceridade de coração, mesmo quando está buscando no lugar errado, Deus faz piscar uma luz ou dá um sonho, mas Ele mostra, eu estou aqui. Assim, muitas pessoas encontraram o Senhor. Por exemplo, tem um livro ali na biblioteca, na livraria, que ele é surpreendido pela alegria. Ele conta a história de como C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele era um ateu convicto e entusiasta da ciência. E ele, de tanto buscar com o coração aberto a verdade, ele descobriu que a verdade não era uma coisa, ele descobriu que a verdade era uma pessoa. E ele encontrou o Senhor Jesus, entregou sua vida para ele. Porque esses homens, ao meu ver, eles buscavam ou uma ou outra coisa. Ou eles eram astrólogos buscando a verdadeira espiritualidade, ou eles eram astrônomos buscando a profundeza da ciência. Mas de um ou de outro caso, eles estavam sinceros, buscando a verdade. E quando você realmente quer saber a verdade, de coração aberto e sem preconceitos, uma hora ou outra você vai se esbarrar, sabe com quem? Com Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer pessoa que buscar realmente estudar a verdade, a ciência, ou a fé, ou o que quer que seja, ele vai encontrar aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Aleluia, glória a Deus. Então, eles foram avisados, eles tiveram um sonho, você tem que estar atento aos sinais. E de repente você está para tomar uma decisão, tem uma luz já piscando e você não está prestando atenção. Às vezes você está para tomar uma decisão e tem um sonho que Deus está te dando de novo e você não está prestando atenção. Vocês têm que estar com o coração aberto a Deus e dizendo, Senhor, se eu não estou vendo os teus sinais, abre os meus olhos. Porque Deus fala conosco. Deus responde às nossas orações. Deus traz a luz. E se você conhece alguém que ainda não entregou o coração para Jesus e essa pessoa está precisando, ore, diga, Senhor, fala com ela. Manda os teus sinais na vida dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa não vai dar valor para o que você fala. Mas quando Deus falar com ela, ela vai abrir o seu coração. Amém? Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Versículo 13. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe, e fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino, a fim de matá-lo. Então agora que eles estavam nessa casa, eles precisam sair dessa casa. Ok, mas como que José e Maria iam sair daquela casa? Porque pensa comigo, eles moravam antes em Nazaré. Eles tinham passado por todo esse processo de viajar e tudo mais, ela tinha tido um nenê, agora eles estavam numa casa, e dinheiro para isso tudo, e dinheiro para tudo isso, e agora eles tinham que viajar, porque eles seriam, a partir desse momento, eles seriam refugiados políticos, eles teriam fugido do seu país para outro país, para que a autoridade governamental daquele país não matasse eles. Olha que interessante, Jesus se torna um refugiado. Eles precisam de quê? De dinheiro. Como é que se hoje você precisasse sair do Brasil por perseguição política, como é que você faria? Né? Você ia precisar muita grana? Eles precisam de dinheiro para fugir do país. Mas Deus já tinha mandado. Deus já tinha mandado. Eles tinham o quê? Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Olha que interessante. O presente foi dado para quem? Para Jesus, certo? O presente. Mas quem administrou? O José.
O que a gente pode entender com isso? Quando nós ofertamos, dizimamos, sempre é para Jesus. Sempre é para Jesus. Mas a comunidade da fé administra aquele recurso. Para quê? Para nos proteger enquanto estamos nessa terra que não é a nossa ainda, até que um dia possamos estar na Nova Jerusalém. O recurso que você entrega numa igreja, quando você dá dízimo, dá oferta, dá primícia, esse recurso sempre é para Jesus. Mas ele é administrado no seio da família da fé. Olha que interessante. Então, provavelmente nessa viagem para o Egito, o José vai usar o recurso que ele tinha recebido do presente para Jesus. Vamos conjecturar a cena um pouquinho? Pega o bebê Jesus, baby Jesus, olha, eu sei que o presente é teu, mas se agora a gente não vender esse ouro, se a gente não usar esse ouro aqui, o Herodes vai chegar logo e já era. Vou precisar passar teu ouro nos trocos, Jesus. E aí eles começam a jornada. E eles fogem para o Egito. Fogem para o Egito para conseguir ter essa esperança. Que coisa interessante. Onde ficaram até a morte de Herodes, então ele passa um tempo do Egito. Assim cumpriu-se o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Então, lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, havia a palavra de que o seu filho seria chamado do Egito. Então, mais uma vez, Deus usa, não é que Deus inspirou o Herodes para fazer isso, Deus sabia o que o Herodes fazia e Deus usa aquela situação. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa aquela situação ali do Herodes, ele usa ele usa aquela situação e traz, claro que o sentido primeiro que está falando aqui é de Israel, né, gente? Traz o seu filho a partir daquele momento. Olha que coisa preciosa, olha que coisa interessante. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Então enviou soldados para matar os meninos de 2 anos para baixo em Belém. Olha aonde vai, né, o medo do homem de perder o seu poder. Olha onde vai. Ele mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Olha que coisa horrível. Que coisa horrível. Com isso, cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias. Porque o que acontece? Mateus, quando escreve o evangelho, cada evangelho foi escrito com um propósito. E Mateus, quando escreve o evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve para os judeus. Para os judeus. Então ele escreve de uma forma que os judeus fossem entender, que os judeus fossem compreender aquilo que ele tinha acontecido. Então Mateus vai pegando vários trechos da Bíblia e mostrando e dizendo: olha, aqui se cumpriu esse texto, aqui se cumpriu esse texto. E a profecia que ele narra agora de Jeremias é: ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem mais, conforme Jeremias 31:15. Jeremias 31:15. Olha só que interessante, ele cita essa profecia, mostrando que haveria esse momento também acontecendo. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho para José no Egito, mais uma vez. Então olha que interessante, nesse período, José, Maria e Jesus estavam vivendo como egípcios, ou pelo menos no Egito. Que coisa maluca é essa? Você já imaginou Jesus lá no Egito? Como que era a vida de Jesus no Egito? Como eles estavam lá no Egito? Mas aí há um paralelo também. Há um paralelo entre a história de Israel e a história de Jesus. Há um paralelo. O Israel também era um símbolo daquilo que Jesus passaria. E assim como Israel passou um tempo no Egito, Jesus passa um tempo no Egito. Olha que interessante. Por que eu estou dizendo isso? Você acha que era plano do José, assim, depois da sua lua de mel numa estrebaria, que não foi, né?
que José, depois do seu casamento, da festa que ele não teve, porque a mulher apareceu grávida, você acha que tudo que o José queria era ir para o país do exterior, fugido do rei? Você acha que isso era o sonho que José tinha? Um dia, quando eu for casar, eu estou me preparando, porque daí eu não vou fazer festa, porque quando chegar o dia do meu casamento, eu vou ter que meio que fazer as pressas, porque a minha mulher já está grávida, e aí eu vou ter que ir num censo, e eu estou me preparando, porque meu filho, olha, ele vai nascer lá nas cocheiras, e aí depois, quando a gente estiver começando a se estabilizar, a gente vai ter que ser fugitivo para um outro país, porque o rei quer me matar. Era isso que José imaginava, né? Não. Com certeza nem José, nem Maria esperavam esse tipo de coisa. Aí eu te pergunto, mas José estava sendo guiado por Deus? Sim ou não? José e Maria estavam vivendo debaixo do propósito de Deus? Mas por que os planos deles davam errado então? Porque os nossos planos são menores do que o propósito de Deus. E aquilo que às vezes a gente acha que é ruim, pode estar fazendo parte do propósito. Pode estar fazendo parte do propósito. Porque Deus age através de todas as coisas. Ele age através de coisas boas ou de coisas ruins, de coisas fáceis e de coisas difíceis. Ele age através dos teus planos que deram certo, mas ele também age através dos teus planos que deram errado. Porque ele age através de todas as coisas. E mesmo tudo tendo saído do controle de José e Maria, nada saiu do controle de Deus. Mesmo nada tendo sido dentro dos planos de José e Maria, tudo foi melhor do que os sonhos de José e Maria. Você entendeu isso? Não estava nada acontecendo como José e Maria tinham se planejado, mas tudo estava acontecendo conforme Deus tinha se planejado. Nem nos melhores sonhos de José e Maria eles poderiam ter tido algo melhor do que eles tiveram. Será que existia algum plano, projeto de José e Maria melhor do que ser a família do Messias? Será que existia alguma coisa melhor que isso? Não. Então, quando tudo deu errado na vida deles, é que tudo estava dando certo na vida deles. As coisas não saíram. Porque às vezes os teus planos não é o melhor de Deus para ti. Porque às vezes tudo dá certo na tua vida, não é o melhor de Deus para ti. É verdade. Às vezes tudo dá certo, às vezes é, mas às vezes não é. Vamos parar de fazer plano por causa disso? Capaz? Vamos fazer plano, vamos sonhar. Mas se Deus mudar, mudou, amém, vamos para frente. Porque o propósito vale mais do que o projeto. O propósito de Deus para as nossas vidas vale mais do que os nossos projetos pessoais, nossos sonhos pessoais. Amém? Então, o anjo aparece, ele vai então lá para o Egito, e depois vem e diz: levante-se, leve o menino e sua mãe de volta para Israel. Já morreram os que tentavam matar o menino. Quando eles começam a se estabilizar daí no Egito, eles têm que voltar para Israel de novo. Tem que sair de lá e voltar para Israel de novo. E talvez eles pudessem ter tido, não, né, Deus? Poxa vida, agora que a coisa está engrenando, talvez estivesse engrenando lá no Egito, a coisa começando, agora a gente tem que voltar. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino. Soube, porém, que o governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Olha só que interessante. Olha só que coisa interessante. O anjo vem, José, pode voltar. José se prepara para voltar para Judéia. Para a Judéia. Só que daí ele está conversando com o pessoal, se preparando, vou voltar e tal e tal. E ele escuta, não, mas o Arquelau está governando a região. Não é mais o Herodes, que era casca grossa, mas é o Arquelau, que também é casca grossa. E aí o José vai ao Senhor: Senhor, olha só, o Senhor disse que
pessoal que já limpou a barra, que eu posso voltar, mas olha só, Senhor, e o Arquelau? E aí o Senhor fala com ele de novo, pode voltar, mas não volta para a Judéia, volta lá para Nazaré. Você entende que se o José simplesmente tivesse ouvido o que Deus falou e feito, ele teria ido para o lugar errado? Se ele simplesmente tivesse ouvido, Deus disse para voltar, e ele pegasse e voltasse, ele teria chegado no lugar errado? Porque para cumprir a profecia, ele tinha que voltar não para Judá, ele tinha que voltar para Judéia, ele tinha que voltar para Nazaré. Como assim? Eu não estou entendendo. Simples. Deus não esperava que José simplesmente escutasse. Deus esperava que José desenvolvesse um relacionamento com ele. Uau! E aí nesse relacionamento José fala com Deus e Deus fala com José, e José fala com Deus e Deus fala com José. E quando ele coloca para Deus, Senhor, mas e o Arquelau? Aí o Senhor diz, está certo, José. Você tem razão. É isso aí. Você tem razão, não volta para a Judéia, vai para Nazaré e a profecia se cumpre. Porque muitas vezes o que Deus te fala é esperando a tua reação. Deus está esperando uma reação tua. Às vezes Deus te fala e Ele espera que você reaja em relação àquilo que Ele te falou. Vocês lembram aquela história que Deus chega para um rei e fala assim, olha, você deu muita rateada aí, então daí para frente vai dar ruim para a tua descendência, mas contigo está tudo bem. Ele fala, ok. E se ele tivesse conversado com Deus, Senhor, perdoa a minha geração, será que alguma coisa diferente não poderia ter acontecido? Não sei. Quando Deus chega para Moisés e fala, Moisés, o povo de Israel é ruim demais, eu vou matar todo mundo, tá, Moisés? E aí a partir de você, Moisés, e dos teus filhos, eu vou fazer um povo novo. Fechou, Moisés? O que Moisés responde? Senhor, se é para ser assim, me risca do livro da vida. Deus queria matar todo mundo? Negativo. Deus queria desenvolver relacionamento com Moisés. E quando as coisas parecem que estão estranhas, e quando as coisas parecem que estão confusas, e quando você não sabe que barulho é esse, o que está acontecendo, porque as coisas parecem que saíram do controle, talvez Deus está lá te esperando para bater um papo com Ele. Porque Deus quer te dar além da resposta, Ele quer desenvolver contigo um relacionamento. Deus, Ele quer que você se torne amigo dEle. Isso é oração. Oração não é uma via de mão única, onde você só faz pedidos e Deus só dá respostas. Oração é um lugar onde existe relacionamento. E às vezes o meu filho chega e diz, pai, eu quero tal coisa, seja ganhar ou fazer. E eu digo, não tem. Mas dependendo do argumento que ele coloca, a gente até negocia. Dependendo da situação, não é sempre. Deus chega para Moisés e fala, eu vou matar. Moisés diz, não mata não. E Deus diz, tá bom, Moisés. Porque Deus espera de nós relacionamento. E eu pergunto para você, você tem relacionamento? Você conversa com Deus? Você dialoga com Ele? Você tem entendido que mesmo quando as coisas saem do seu controle, se você está na mão de Deus, elas não saíram do controle de Deus? Você tem entendido que mesmo quando Deus te dá a resposta, Ele não quer só que você obedeça, Ele quer que você se relacione com Ele. Meu Deus, isso é forte. A família foi morar numa cidade de Nazaré, essa parte eu já li. E depois vem a continuidade, falando ali do ministério de João Batista. Final de ano está chegando, na verdade já chegou, na verdade já está terminando. E você tem muitos sonhos para esse final de ano. E você tem muito projeto para esse final de ano. E que Deus abençoe e você possa ver ele se realizando. Mas talvez, melhor parar por aqui, né? Talvez para alguns de nós vai ser diferente do que a gente projetou. Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Talvez a gente fez um plano, um projeto, a gente tem um sonho,
Mas quem sabe o propósito é diferente disso. E eu convido você a ser aquele que deseja mais viver dentro do propósito de Deus do que dentro do projeto da sua vida. Para nós é mais importante viver dentro do propósito de Deus do que dentro do projeto da nossa vida. Lembre-se disso. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Esse é o final de ano. Talvez você já se organizou, preparou, né, seu pinheirinho, festa de Natal, de Ano Novo, mas talvez Deus já está sonhando com o ano que vem, mas talvez o propósito de Deus é um pouco diferente disso. E eu espero que nós sejamos aquele povo que diz: Senhor, eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, e eu coloco todos eles diante de Ti. E eu entendo que o Teu propósito é maior que os meus sonhos. E se Ele quiser mexer, se Ele quiser mudar, conversa com Ele. Senhor, é verdade que o Herodes morreu, Senhor, mas e o Arquelau? E talvez ele vai te dizer: você tem razão, Zé. Você tem razão. Não volta lá para a Judéia, não. Vai para Nazaré. E uma profecia se cumpre. Deus esperava uma resposta do José. Uau, Deus esperava. Deus não é simplesmente uma máquina sentada num trono, que você tem um relacionamento quadrático com Ele, né? Nem sei se essa palavra existe. Ele quer ser seu amigo. Ele é Senhor, sim, é verdade. Ele é rei, Ele é mestre, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas Ele quer ter um relacionamento contigo. Ser um amigo da sua vida. Ser o amor da sua vida. Ter um relacionamento com você. E quem sabe hoje, você já chegou aqui nesse estágio, onde parece que caiu os arreios e o cavalo está solto correndo por aí. Onde parece que você quebrou a barra da direção e você não consegue mais pilotar nada. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. Creia que você está nas mãos de Jesus. Que Jesus tem um propósito para a sua vida. No começo do livro de Jeremias, o Senhor mostra que Ele chamou Jeremias a ser profeta desde o ventre da sua mãe. O Senhor, Ele não é irresponsável. Quando Ele permite que uma vida surja na terra, Ele tem um propósito por trás dessa vida. O primeiro é que você entregue o teu coração para Jesus. E que você esteja de fato vivo. Teu espírito humano conectado com o Espírito Santo de Deus. O segundo é que você viva uma vida na presença dEle. Uma vida guiada pela palavra que Ele nos deixou. Uma vida plena que satisfaz, como diz João 10:10. E um dos propósitos que é para todos nós, talvez o último, chegar na glória. Mas sabe o que vem antes? E por esse motivo a gente não subiu ainda. Ele deseja que nós sejamos testemunhas. Quando fala em Atos capítulo 1, versículo 8 e 9, não nos compete saber os tempos ou as épocas que o Senhor determinou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo nos foi dado não para a gente se divertir na terra, mas para que nós fôssemos testemunhas de que Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João capítulo 1. É isso que nós estamos aqui para fazer. Para anunciar que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Nós estamos aqui ainda, porque nós somos testemunhas de que Jesus vive e reina, de que Ele nasceu, Ele morreu, mas que Ele ressuscitou, e está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Nós somos testemunhas para anunciar esse mundo que parece sem controle, que existe alguém que nunca perde o propósito,
para anunciar para esse mundo que parece perdido, que tem aquele que é especialista em achar a uma ovelha das outras 99, aquela uma que se desgarrou. Nós estamos aqui para anunciar que é Natal e que Jesus Cristo nasceu. E que assim como um dia ele nasceu por obra do Espírito Santo do ventre de Maria, ele pode nascer hoje no seu coração, também por obra do Espírito Santo, e te conceder a salvação. Nós estamos aqui ainda, e é Natal, e nós não podemos perder essa oportunidade. O Natal é de Jesus, e o Pai deu Jesus para nós, e nós para Jesus. Então o Natal é nosso. Essa é a nossa época, essa é a nossa vez. Tem um monte de gente por aí acendendo luzinha, nem sabe para quê. Outro dia passei na frente de uma casa de religião e estava lá um monte de luzinha em época do Natal. Eu pensei, esse camarada ele não está muito decidido sobre a sua vida ainda. Porque em época de Natal, enfeitando para o Natal, mas a forma dele buscar é outra, ele está confuso. Mas nós não estamos confusos. Nós sabemos que Jesus Cristo vive e reina. E essa é uma oportunidade onde você vai anunciar o evangelho para os teus amigos, para os teus vizinhos e para os teus parentes. Domingo que vem, essa cadeira vazia do teu lado vai estar ocupada por um tio, por um primo, por um amigo, por um avô. Você pode dizer amém? Não perca essa oportunidade. Vai estar ocupada e vai ser ministrado pelas manifestações artísticas, pela palavra. Sabe aquela festa que você está convidando e marcando com os amigos, com os vizinhos, com o tio, com a avó? Você será testemunha, você será luz e sal. Você não será um chato de galoche, mas você será, através do seu testemunho, da sua luz, que é Jesus, alguém que vai fazer a diferença naquelas vidas. Eu convido você nessa noite a fechar os seus olhos. Se você pode, se coloque de pé, porque nós estamos ainda nos preparando para a ceia. Também nós temos um tempo muito especial, de uma marcha do amor especial. Nós temos uma caixa lá atrás, aqueles que trouxeram alimentos, que trouxeram brinquedos, podem estar colocando lá atrás na caixa, se não colocaram ainda. Mas é Natal, gente. Esse é o tempo. Essa é a hora, o Natal chegou, aleluia, glória a Deus, e nós vamos preparar sim, nós vamos celebrar sim, e nós vamos comemorar sim, aleluia. E mesmo se as coisas não saírem conforme os nossos planos, elas nunca sairão do seu propósito, do propósito de Deus, porque nós estamos na mão do Senhor, e quando o Senhor falar conosco, nós vamos falar com Ele. Se Ele mandar luz, se Ele mandar sonho, nós vamos responder com Ele, nós vamos conversar, porque nós somos amigos de Deus. Aleluia, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque você nos deu o seu Filho. E hoje nós estamos aqui para celebrar o Natal, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, com alegria no nosso coração, nós queremos ministrar e nos preparar